De Deus a nós, livro do Gênesis, capítulo 18, do verso de número 1 ao verso de número 15. Nós estamos no mês de maio. O mês de maio na Igreja Presbiteriana do Brasil celebra-se o mês da família, se celebra, comemora a família presbiteriana. E nós estamos trabalhando nesse mês sobre famílias antigas e ensinos atuais, aprendendo com as famílias do Antigo Testamento. E hoje nós vamos aprender com a família de Abraão. Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 15, diz assim a santa palavra de Deus: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e correu e deu-lhe ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, deste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Queira Deus nos edificar na sua palavra nessa noite. Todos nós, queridos irmãos, em algum momento da nossa vida familiar, enfrentaremos uma situação impossível, enfrentaremos um momento impossível. E eu me pus a estudar e pesquisar o que significa essa expressão impossível, essa palavra, no nosso dicionário. E segundo o dicionário, impossível significa aquilo que não pode ser, existir ou acontecer, ou o que é difícil demais de fazer e de conseguir. O que é difícil demais de fazer e de conseguir. E sendo bem sinceros, queridos irmãos, quantas situações que nós enfrentamos na vida familiar, que nos parece difícil demais de acontecer. Quantas situações que nós vivemos em família, que parece difícil demais de fazer, de conseguir, de conquistar, de realizar, porque é difícil demais. Seja no âmbito material, seja no âmbito relacional, espiritual, esses momentos que vivemos nos fazem perceber o quanto nós somos impotentes e precisamos de um milagre, ou de um impossível de Deus em nossas famílias. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de Abraão. O texto que lemos nos apresenta um momento em que Deus, por meio de uma teofania, que é a aparição ou a revelação divina de Deus,
a manifestação de Deus. Por meio daquela teofania, ele apareceu, ele visitou Abraão e Sara, e ali ele lhe promete um filho. Contudo, o casal já estava velho, Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Naquela altura, então, somente um milagre ou um impossível de Deus poderia resolver aquela situação. E foi exatamente isso que aconteceu. A família de Abraão, eles experimentaram, eles viveram o impossível de Deus em suas vidas, em sua família. A pergunta que eu faço para um texto como este é o seguinte: como é que eles viveram o impossível de Deus? O que eles tinham, o que eles fizeram para experimentar esse impossível de Deus? E como que eu e você, como que nós, que também vivemos situações impossíveis em nossas famílias, em nossos casamentos, em nossas vidas, como que nós também podemos enfrentar ou experimentar, desfrutar do impossível de Deus na nossa família? É exatamente isso que eu quero pregar nessa noite, vivendo o impossível de Deus na família. Então anote bem e guarde esse sermão com você. Em primeiro lugar, vivemos o impossível de Deus na família, recebendo com honra ao Senhor. Vivemos o impossível de Deus na família, recebendo com honra ao Senhor. Os versos de 1 a 5 nos mostram exatamente isso. Veja aí o que diz os versos de 1 a 5. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo dessa água, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Aqui nós percebemos e nós vemos que Abraão, ele se prostrou, ele se colocou diante desses homens, recebendo eles com honra. Ninguém se prostra diante de quem não tem honra. Você só se prostra, só se coloca de joelhos diante de alguém a quem você vê que merece honra, que merece respeito, que merece isso. E quando nós olhamos a história de Abraão, esta é a 5ª vez que o Senhor aparece a Abraão desde que ele chegou a Canaã. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão foi quando ele edificou em Siquém um altar, está lá no capítulo 12 de Gênesis. A segunda aparição do Senhor a Abraão foi logo assim que Abraão e Ló se separaram, em Gênesis 13. A terceira vez que o Senhor apareceu a Abraão, aconteceu após Abraão heroicamente resgatar Ló das mãos dos reis que tinham invadido a Mesopotâmia. Está lá em Gênesis 15. A quarta vez sucedeu 13 anos depois do nascimento de Ismael, quando o Senhor renovou a sua aliança com Abraão. E agora aqui, na 5ª vez, Abraão está sentado à porta da sua tenda, quando tinha aquecido o dia, no maior calor do dia, estava no deserto, e segundo a história, o deserto ao sul do Negueb era muito quente no verão, e chegando a temperatura de 43 graus Celsius, então estava quente. Os serviços domésticos eram feitos pela manhã ou no fim da tarde, e Abraão estava ali descansando, talvez os trabalhos feitos pela manhã, esperando o sol se pôr um pouco para continuar com seus afazeres. E foi exatamente aí, nesta hora, onde Abraão estava sentado, descansando, que ele olha assim, pela sombra do sol, 3 homens, e quando ele avisa aqueles 3 homens, ele reconhece, ele vai, se prostra, e ele diz: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não te passes, que não vá do teu servo, fique aqui. Eu vou fazer isso, eu vou preparar água para lavar os pés, eu vou preparar uma comida para vocês, mas não se passe de nós, não se passe. Ele recebeu com honra. Isso faz toda a diferença quando nós honramos o nosso Senhor. Se almejamos
se queremos experimentar, vivenciar o impossível de Deus em nossas famílias, precisamos honrar ao nosso Senhor. E honra significa um apreço, uma valorização, um respeito. Ou seja, honramos uma pessoa quando nós falamos por meio das nossas ações exatamente o quanto essa pessoa é valiosa para nós. Mas quando é que eu e você, quando é que nós honramos o Senhor? Nós honramos o Senhor, queridos irmãos, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em nossa família. É assim que nós honramos o Senhor. Provérbios capítulo 3 nos ensina a honrar o Senhor com as primícias. Primícias é um princípio de honra, pois destaca Deus como primeiro. Você sempre lembrar, colocar, priorizar Deus em sua vida, priorizar Deus na sua família, colocar Deus em primeiro lugar. Quando damos as primícias do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa vida a Deus, estamos demonstrando na prática que Deus e a sua vontade estão acima de qualquer projeto pessoal. É Deus, é Deus. Isso que é honrar o Senhor, é priorizar o Senhor. Honramos o Senhor também quando respeitamos e valorizamos a Ele e aos seus ensinos. Isso que é honrar o Senhor. Se eu valorizo, se eu respeito, logo eu preciso então obedecer os seus ensinos. Eu preciso vivê-los. Eu preciso colocá-los em prática na minha vida. Honra tem a ver com respeito. Honra tem a ver com valorização. Honra tem a ver com apreciação. E muitas vezes deixam de honrar a Deus, ou mesmo o desonram, quando tratam a sua palavra e a sua presença em suas vidas como algo comum. Ou seja, dão aos ensinos da palavra de Deus a mesma atenção que dão para qualquer livro qualquer. Não levam a sério a palavra de Deus. Não valorizam o ensino da palavra de Deus na família. Não têm o cuidado de levá-la a sério nas tomadas de decisões. O que eu vou fazer na minha vida? Qual decisão tomar como marido, como esposa? Vou buscar na Bíblia. Eu vou consultar a palavra de Deus. Isso é honrar o Senhor. É isso que significa honra. É isso que nós temos que fazer. Então honramos o Senhor quando respeitamos e valorizamos o seu ensino. Quando é que nós honramos o Senhor? Honramos a Deus quando nós temos e somos gratos em tudo. Quando nós temos um coração grato. O povo de Israel, durante um período, ou período de peregrinação pelo deserto, desonrou, irritou a Deus a ponto dele decidir que nenhum deles entraria na terra prometida. Por isso que o salmo que nós lemos, 95, a advertência do salmista é: se ouvires, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como vossos pais no deserto. A ingratidão, o coração duro, o coração fechado para com as coisas de Deus, muitas vezes isso leva a desonra. Nós precisamos entender que Deus é honrado na minha e na sua vida quando nós agradecemos ou damos graças em tudo. Agradecemos a Deus pela vida que temos, pela família que temos, pelo trabalho que Ele nos deu, pelas condições que Ele nos dá. Nós aprendemos na palavra de Deus que nós temos aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos, porque Deus supre as nossas necessidades. É isso que a palavra de Deus ensina. Deus supre as nossas necessidades familiares. Então, se aquilo que eu acho que eu necessito, eu não tenho, significa que para Deus aquilo ainda não é a minha necessidade na visão espiritual e na visão de Deus para a minha vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para a minha família. Haja visto a vontade dele ser boa, perfeita e agradável. Então eu tenho aquilo que eu necessito. Eu tenho aquilo que eu preciso. Então eu preciso ser grato para com Deus.
com aquilo que Ele já me deu, e não ser ingrato com aquilo que Ele ainda não me deu, ou que eu acho que eu tenho que ter. Então nós honramos a Deus quando nós damos graças em tudo e temos um coração grato. Aí sim viveremos o impossível de Deus na família, quando nós honramos ao Senhor. Essa é a primeira lição que eu aprendo com o texto. Uma segunda lição que esse texto me ensina: vivemos o impossível de Deus na família, oferecendo sempre o melhor para o Senhor. Vivemos o impossível de Deus na família, oferecendo sempre o melhor para o Senhor. Versos de 6 a 8 nos mostra essa verdade. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho, tenro e pão, e deu-lhe ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Veja bem, no início do texto, Abraão está sentado debaixo da árvore. Agora no final do versículo 8, Abraão está de pé, esperando, vendo eles se alimentarem. Abraão aqui, ele fez o possível para receber bem aqueles visitantes, ofereceu-lhes água, abrigo, refeição, e quando estes demonstraram que se demorariam e aceitaram a hospitalidade do anfitrião, Abraão apressou-se a fim de providenciar o necessário, um banquete. A rapidez dos movimentos de Abraão mostra que ele, além de velho, idoso, era uma pessoa muito ágil, muito esperto, muito esperto. E uma coisa que me chama a atenção é a escolha do melhor novilho. Abraão foi até o lugar ali onde guardava ali os novilhos. Ele pega o melhor novilho, a melhor carne, macia, e ele prepara para os seus hóspedes. Isso indica que Abraão era um bom anfitrião. Ele deu o melhor. E segundo o costume no tempo bíblico aqui, ninguém podia preparar um novilho, fazer um corte no novilho, separar uns bifes e guardar o resto. Não. Se você cortava o novilho, você tinha que fazê-lo inteiro. Você tinha que fazer tudo. Preparar um banquete. Foi isso que Abraão e Sara fizeram. Um banquete de um novilho bom, carne macia, carne boa. Eles deram o melhor deles para aqueles homens. Eles ofereceram um banquete para o Senhor e aqueles 2 anjos que aqui estavam com ele. Nós aprendemos aqui que nós temos que dar o melhor para o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, eu tenho que fazer isso com fervor, cheio de entusiasmo, cheio de alegria no meu coração. Há uma frase que eu ouvi e me fez refletir sobre ela, uma frase que muita gente gosta de usá-la: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Algumas pessoas gostam de falar essa frase: não, Deus tem o melhor para mim. Não, Deus tem o melhor para mim. De fato, eu não tenho dúvida que Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para as nossas famílias. Mas quando eu reflito e penso nessa frase, a questão que vem sobre mim é o seguinte: Deus tem o melhor para nós, mas será que nós temos dado o nosso melhor para Deus? Deus tem o melhor para nós, mas e nós? Será que eu tenho dado o meu melhor para Deus? Será que eu tenho feito o melhor para Deus? Será que como família eu tenho feito o melhor para Deus no meu casamento? Será que como marido eu tenho feito o melhor para Deus? Será que como esposa eu tenho feito o melhor para a glória de Deus? Será que como pai eu tenho feito o melhor para Deus? Será que como mãe eu tenho feito o melhor para Deus? Será que como filho eu tenho feito o melhor para Deus? Muitas vezes
somos egoístas demais. Pensamos somente nos nossos interesses, nas nossas vontades, e buscamos a Deus apenas para satisfazê-las. Deus me dá, Deus, o Senhor tem o melhor, o Senhor prometeu, faz isso para mim. Deus me dá aquilo outro. Só pedimos, só pedimos, só pedimos, só pedimos, mas não fazemos nada, nenhum esforço. A frase que muitas vezes citamos: não tem tempo. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Minha vida está corrida. Eu não consigo. Eu não dá. Nós não nos esforçamos para dar o nosso melhor para Deus. O nosso melhor. O nosso melhor. Muitas pessoas acreditam que, como Deus pode fazer tudo, que tem todo o poder, faz tudo por nós, e assim acham que nós não precisamos fazer nada. Só que isso está errado, queridos irmãos. Está errado. Deus pode mandar chuva para a terra, mas o homem precisa lavrar o solo. O homem tem que fazer alguma coisa. O Senhor nos deu a seara, mas Ele também precisa dos trabalhadores para a seara. Somos nós. Temos que dar o nosso melhor. E quando digo que devemos dar o melhor para Deus, significa dar o melhor, a melhor parte do nosso tempo para Deus. Usar os nossos talentos de forma a edificar outras pessoas, empregar nossos recursos, sejam materiais, aquilo que Deus mesmo nos dá, e usá-lo com sabedoria, para que Deus possa ser assim abençoado e glorificado. Quando eu olho para isso, eu penso com relação aos empregos, às escolas, familiares, amigos, atividades comuns que todos nós realizamos. Nós nos esforçamos demais. Ninguém gosta de chegar atrasado no trabalho. Ninguém gosta de faltar no trabalho. Todo mundo gosta de chegar no horário no seu trabalho, fazer o melhor no trabalho, dar o melhor no trabalho, para se empenhar, para se destacar no trabalho, dar o melhor de si. Só que quando chega na questão da igreja, do reino de Deus, não tem tempo. Não se preparam, chegam atrasados nas atividades, não se envolvem com esmero, não se dedicam como deveriam dedicar àquele que dá tudo, porque quem nos deu emprego foi Deus. Quem nos dá condições de fazermos qualquer outra atividade é Deus, porque foi Ele, e é Ele quem abre portas para nós, quem nos abençoa na escola, quem nos dá condições de sabedoria, é Ele quem nos dá essas coisas. Então quem deve ser e receber o melhor é Deus. É Deus. É Ele quem me dá saúde para eu levantar todos os dias e ir ao meu trabalho, que Ele mesmo me deu. Se eu vou para a minha garagem e ligo o carro, quem me deu o carro foi Deus. Se eu tenho condições de andar até o ponto de ônibus e poder ir ao trabalho, quem me deu pernas, saúde para levantar foi Deus. Eu preciso dar o meu melhor para Deus. Eu me lembro de uma história. Conta-se que Leonardo da Vinci, um dia ele começou um novo quadro, escolheu o assunto, determinou ali a perspectiva, fez o esboço, aplicou as cores, desenvolveu o pano de fundo naquele quadro. Então, por uma razão desconhecida, ele parou, estando a pintura ainda inacabada. Chamando um dos seus alunos, ele pediu que aquele aluno terminasse a pintura. O aluno ficou apavorado, ficou ali morrendo de medo. Como que eu vou terminar um quadro de um dos maiores mestres da pintura? Protestou a sua incapacidade para uma tarefa tão desafiadora. Aquele grande artista silenciou, dizendo o seguinte: o que eu fiz não me inspira a dar o melhor que você tem. O que eu já fiz não te inspira a dar o melhor.
E essa mesma pergunta, queridos irmãos, é que Jesus Cristo faz a mim e a você. O que Deus já fez por mim e por você, o que Jesus já fez por nós, desceu do céu, doou sua vida, morreu por nós numa cruz, derramou o seu sangue, efetuou o grande plano de redenção da minha e da sua família. Será o que Deus já fez por nós não nos inspira a dar o nosso melhor para Deus? O que nos impede? Nós precisamos refletir sobre isso. Se queremos vivenciar o impossível de Deus na família, temos que dar e oferecer o melhor para o Senhor. Mas eu aprendo uma terceira lição aqui nesse texto. Em último lugar, vivemos o impossível de Deus na família, confiando nas promessas do Senhor. Versos de 9 a 15, diz assim: então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando na porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, ainda terei prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara receou e negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. O verso 9 diz que eles perguntaram de Sara. No verso 10, eles falaram para Abraão: Sara, tua mulher, terá um filho. É interessante observarmos aqui que o próprio texto nos diz isso. Aquele casal já havia tentado de tudo para poder cumprir essa promessa de Deus, de Abraão ser pai de uma numerosa nação. Nós conhecemos a história onde Sara pega a serva dela, entrega a Abraão e pede para Abraão ter um filho com ela, para que a partir dela e daquele filho eles pudessem então cumprir ou viver a promessa de Deus. Só que a promessa de Deus não passa por meios humanos. É Deus que vai realizar, é Deus que vai cumprir, é Deus que vai cumprir. O verso 11 diz que eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. E o texto aqui utiliza 3 expressões para descrever a idade avançada de Abraão e Sara, com destaque especial para o fato de que a Sara, o ciclo menstrual dela já havia cessado há muito tempo. Um fato interessante ocorre no verso 12, porque diz que Sara riu. Quando ele pergunta onde está Sara, Abraão fala: está na tenda, está na porta. E ela estava ali atrás ouvindo a conversa, coisa que mulher nenhuma faz, ouvir conversa do marido com outros. Mas aqui Sara fez isso. E ela ouviu aquela conversa e ouviu dizer que eles iam ter filhos. Aí ela no íntimo dela: eu? Velha? E velho meu marido? Ainda vamos ter prazer ter filho? Não foi. Só que eles estavam diante de Deus e diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele viu Sara rindo no íntimo dela. Ele viu. Isso me chama a atenção. E eu acho maravilhoso pensar aqui que nós estamos diante de um Deus ao qual não existe fronteiras nem limites para o nosso Deus. Por isso que ele pergunta para Abraão: acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Existe alguma coisa que Ele não pode fazer, Abraão? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer na tua família, na tua casa, no teu casamento? Será que existe alguma coisa?
Quantas vezes eu e você limitamos o agir de Deus em nossas vidas por causa da nossa incredulidade? Mesmo após lermos a palavra sobre o poder ilimitado de Deus, mesmo cantando e pregando essa verdade, na hora de vivenciarmos, a gente age como Sara, com incredulidade no íntimo. Humanamente falando, Sara jamais poderia conceber e dar à luz um filho. De fato, velha, marido velho, já havia cessado o costume dela, de mulheres. Só que o filho que Deus prometeu a Sara não era um filho qualquer, era um filho da promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, não importa o tempo. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, mesmo que sejamos tão humanos para duvidar. Sara riu, talvez confirmasse em sua natureza humana e circunstâncias, ou as circunstâncias que a cercavam. Ela duvidou, tanto que riu. Em seu íntimo, a dúvida era: como uma mulher da minha idade poderá ter um filho? Olha a idade do meu marido, nossos corpos já não são mais os mesmos. Como é que isso vai acontecer? E essa atitude de Sara se parece com a de muitos de nós. Muitos de nós. Quantas vezes agimos da mesma forma que Sara? Quantas vezes ficamos como Abraão e Sara diante das promessas de Deus? Não falamos para ninguém, não demonstramos nada, mas lá no íntimo, bem lá no íntimo do nosso ser, estamos rindo, duvidando. Será? Estou orando há tanto tempo para esse homem mudar, ele não muda, vai mudar nada. Eu estou orando tanto tempo para essa mulher mudar, vai mudar nada. Eu oro tanto tempo para o meu filho mudar, para ele tomar postura, se tornar um homem, uma mulher, ser alguém. Não muda não. Eu estou orando tanto tempo para essa situação na família mudar. Essa situação não muda não. Lá no íntimo, você não fala para ninguém, mas Deus sabe. Deus conhece a incredulidade do meu e do teu coração em crer nas promessas dele para nós. Quantos milagres de cura, de restauração, de libertação acontecem desde a antiguidade e continua acontecendo em nossos dias, só que muitas vezes eu e você nós não experimentamos, porque somos incrédulos demais. Incrédulos demais. Estamos duvidando, questionando se de fato vai acontecer. Talvez você esteja nesse exato momento rindo dentro de si, com dúvida se Deus vai mesmo mudar a sua família. Por isso que para viver o impossível de Deus, eu e você, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Essa passagem me leva a crer que Deus sempre nos surpreende. E no texto de Gênesis, capítulo 21, versículo 1, diz bem assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus cumpre no tempo dele as promessas que ele nos fez. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é na nossa hora, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. O que Deus quer de mim e de você é perseverança em crer, é continuar crendo, é continuar acreditando, é continuar vivendo e crendo nas promessas de Deus para as nossas famílias. Amém? Que possamos viver o impossível de Deus na família, recebendo com honra o Senhor. Que possamos viver o impossível de Deus na família, oferecendo o nosso melhor para o Senhor. Que possamos viver o impossível de Deus na família, confiando nas promessas do Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar mais uma vez.